Aí a gente vem através de outras opções. Isso aqui foi o fundamento do fundamento do fundamento, é o mínimo para você poder olhar algumas outras opções, como por exemplo, você pode programar agora para desktop usando o Electron, desde que você tenha esses conhecimentos que a gente já vai falar um pouquinho de JavaScript, mas eu deixei aqui apenas como opções para você ir seguindo posterior, se você quiser um mobile, se você quiser uma inteligência artificial. A verdade é que eu deveria ter colocado essas opções aqui, como eu falei, não é uma maneira linear, mas eu queria que ficasse um pouquinho meio que para a pessoa entender linearmente, mas a pessoa não vai conseguir fazer um Electron e React Native sem ela passar por essa parte que eu vou chegar daqui a pouco, tá bom? Inteligências artificiais, hoje em dia não tem como você fugir disso, ela está em todo lugar. E aí você tem como usar nos seus projetos, com LangChain, Transformer JS, você tem como entender as ferramentas para você usar fora dos seus projetos e você tem como entender os fundamentos e codar uma inteligência artificial. Quer um exemplo? Dentro da Rocket City a gente tem uma trilha inteira especial para você aprender a criar uma inteligência artificial e não usar inteligências de terceiros apenas. Então você entende fundamentos e aí geralmente você vai encontrar um Python ali como uma linguagem, tá bom? Daqui a pouco eu vou entrar no back-end. Vamos passar para a parte de front-end, o que eu tenho para mostrar para vocês aqui. Muito bem, que mais que eu vou recomendar agora na parte de front-end aqui para galera? Mais uma vez, volto a dizer, nada é linear. Simplesmente são conhecimentos meio que gerais que você precisa ter, tanto iniciante ou se você está em outra fase, você já identifica qual fase você está aqui para você poder dar uma olhada. Bom, nosso queridinho JavaScript, ele não tem como fugir, ele existe no front-end e cada vez mais ele está ali no front-end. Você tem que saber os fundamentos dele. Fundamentos de qualquer linguagem de programação, né? Você vai precisar entender algoritmos e estruturas de dados, como que funciona legal. ES6+, significa que teve um determinado momento da história do JavaScript, ali em 2015, que ele simplesmente é uma outra linguagem. Ele não é mais daqueles primórdios que as pessoas lá no começo, como eu, por exemplo, conheci ele lá no começo, ele não é mais aquilo, ele é realmente ele tem um outro patamar, e isso veio por causa do ES6+. Então a pessoa precisa estudar isso daqui. JSON, porque no final das contas ela vai precisar fazer comunicações e a maneira de comunicar em APIs usa-se JSON. Então tem que estudar uma APIzinha ali, tranquilo, tá bom? Jamstack é bem legal porque muitas coisas que as pessoas vão fazer hoje de blogs ou de sites, elas podem fazer de uma maneira mais tranquila possível usando uma tecnologia chamada Jamstack, que é onde você usa o JavaScript, API e Markup. E nessa Markup, geralmente, o Markdownzinho, a pessoa usa ali para fazer os seus blogs ou sites, etc, tá? Então, recomendo também. E claro, você não tem como você fugir das Web APIs, como Fetch, para você pegar dados, o INTL, eu vou falar INTL porque às vezes eu leio INTL, INTL para você usar datas, enfim, fazer essas coisas ali bem legais de internacionalização. Addon, obviamente, não tem como você fugir. E o Local Storage é uma das que eu deixo aqui. Existem muitas outras Web APIs que você vai precisar usar, mas essas são como que fundamentais, meio que você vai encontrar em todos os projetos. Dentro disso, você vai perceber que, com o passar dos anos, o TypeScript ele tem ganhado muito espaço. As pessoas têm usado muito mais o TypeScript do que o próprio JavaScript. Isso é bem legal, eu vi isso recente em alguma pesquisa ali, mostrando que a níveis de uso, o TypeScript ele tem entrado muito mais em mercado. Então não tem como fugir. Você vai precisar olhar um pouquinho para o TypeScript, que é uma maneira de você escrever um JavaScript um pouco mais... Não é seguro que fala, mas bombado. Um JavaScript mais bombado. Você já coloca tipos ali, você já começa a prever erros com mais facilidade. Você tem um JavaScript mais moderno ali. Vamos pensar dessa forma. Performático? Não sei. E aí você vai precisar escolher um framework, né? Diferente do que o colega falou, para quem está começando, eu não recomendo você fazer todos os frameworks. Eu sei que algumas empresas vão talvez pedir para você mais de um framework. Eu recomendo você escolher um. O que mais a gente vê de mercado aqui, Brasil, React, a gente vê muito. Angular tem bastante em mercado, Vue também. Svelte tá chegando aos poucos, para mim, no meu agrado, se eu colocar na ordem do que eu gosto, Vue, Svelte, Angular, não sei como que tá o Angular hoje, eu conheci o Angular 1, React eu deixo para mim como uma das últimas opções, mas de mercado não, de mercado o React ele é a primeira opção, então se você precisar olhar para o mercado, quer vaga, quer poder ter mais oportunidades, React ele é a primeira opção, tudo bem? Eu particularmente não gosto, não sei porque que a comunidade foi para esse lado, mas tudo bem, é o que é, a vida é o que é, igual o nosso colega falou agorinha sobre o Tauri, ele prefere o Tauri ao Electron, a gente olhar mercado a gente não tem que fazer, eu prefiro o Vue ao React, mas se eu olhar mercado,
praticamente não tenho que fazer, eu preciso entender React para poder ter mercado, ter mais oportunidades. E aí você vai ter opções full stack também para você fazer de frameworks. Por exemplo, você tem o Next.js, que ele usa React. Você tem o Svelte Kit, que no final é o Svelte. Você tem o Nuxt.js, que é o Vue. E você tem o queridinho Astro, esse daqui eu gosto demais. Eu tô viciado em Astro. Para mim, Astro top máximo, porque eu posso dentro dele escolher o que eu quero usar. Se eu quero usar React, Svelte, Vue, ou se eu quero usar todos esses três ao mesmo tempo, tá tudo tranquilo. Só não posso usar o Angular, porque o Angular ele já é um framework muito fechado. Então ele já é muito... Não tem como eu colocar ele aqui. Se o Astro algum dia descobrir vai ser bem interessante, mas não tem como. Então para full stack, né, Static Site Generator ou Server-Side Rendering, essas opções aqui é o que a gente mais está dando uma olhadinha aí em mercado. E aí, fazendo também em regra do que é o mais importante. O que eu olharia, Mike, para eu ter mais chance de mercado? Next.js top 1 de mercado, beleza? Bom, além disso, de ferramentas que você vai encontrar no universo do JavaScript, bom, você tem ali o DevTools no seu navegador, você tem as extensões de VS Code para você dar uma olhada, o Emmet dentro do VS Code mesmo, o Axios para você poder fazer chamadas HTTP. O Fetch é ok, é uma Web API ok, mas o Axios eu ainda considero ser uma coisa mais simplesinha de mexer. Ele é uma maneira mais simples de você fazer as chamadas, mas enfim. Dentro desse universo aqui ainda, a gente vai ter gerenciadores de pacote, bundlers, ferramentas de construção ali dos projetos, task runners, etc. Eu coloquei o Ban aqui bem dessa forma, porque o Ban ele vem com uma proposta de ser meio que all-in-one, tudo em um, né? Então, o Ban, eu acho que ele vai cada vez mais pegar mercado. Ainda, muito jovem, muito virgem, mas eu tenho percebido bastante as pessoas usando o Ban. Ele é mais performático, ele já traz muita coisa em uma só. Então, ele já é um Task Runner, ele já é Bundler, ele já é um Package Manager, ele é um monte de coisa em uma só, e isso é bem legal. Mas o que você vai ver muito por aí, um NPMzinho básico. O Gulp eu até coloquei com uma exclamação. Quando eu colocar a exclamação, eu quero dizer que é um pouquinho mais legado. Você vai poder encontrar isso em alguns tipos de projetos mais legados. Volto a dizer, legado não significa que não se usa mais, não significa que o negócio morreu. Na programação, no geral, pessoal, quando você ouvir alguém falando, tal coisa morreu, essa pessoa só tá querendo criar um hype, só tá querendo criar um barulho. Se essa pessoa realmente entende de programação, ela sabe que não existe essa parada do negócio morrer. Existe essa parada do negócio não estar muito em uso mais. Seja popular na comunidade, moderno, né? Mas significa que aquilo ainda está em uso em algum lugar. Quer ver um exemplo? COBOL é uma linguagem que provavelmente, não sei nem se você já ouviu falar, se você está começando agora no universo da programação. Mas se você conversar com os caras de 50, você vai ver que muito cara aprendeu a codar em COBOL, e você vai ver que muita empresa de banco, muitos bancos ainda tem código em COBOL lá e procuram programadores em COBOL nos dias de hoje, 2024. Então, morreu? Não, cara, não tá no gosto popular, mas significa que existem projetos com aquilo, tá bom? É muito mais sobre isso que eu quero dizer. Cara, é bom você dar uma olhadinha em ESLint, Prettier, são coisas para você poder formatar o seu código, deixar ele bem com boas práticas dentro do universo que você escolher. Por exemplo, eu lembro que no começo, hoje eu não tenho visto muito mais, não, eu não sei se você vê por aí, mas às vezes aquela discussãozinha besta do tipo, coloca o ponto e vírgula no final do JavaScript, porque é facultativo, você pode ou não colocar. E aí vem uma onda, não, tem que colocar, porque senão é errado. O outro, não pode colocar, porque senão é feio, é sujo, é errado. Cara, não importa, você tem o ESLint ali para isso. Você vai lá, configura qual que é a regra daquele projeto, daquele time que você está trabalhando e deixa as regras ali, cara. Você pode colocar ou não, quando ele passar no ESLint, ele vai seguir as regras que o time acabou escolhendo. Por quê? Porque é um tipo de coisa que você não deveria estar perdendo tempo pensando. Isso daí é um tipo de coisa que você deixa que um lint ou um formatter ele faz pra você, tá bom? E o bundler, a gente tem no popular aí o Vite, que tá pegando bastante, né? Tem outros, né? Rollup e essas outras coisas da vida. O Webpack, ele é exclamação de novo. Ele existe bastante em mercado, mas na minha visão ele tá perdendo também um pouquinho de popularidade, apesar de ter muitos projetos legados que vai ter bastante Webpack, então tem que dar uma olhadinha caso seja uma das oportunidades que caia na sua mão. Então esse aqui, o Ban, eu deixaria ele no radar bem forte assim, para 2024, eu acho que ele cada vez mais vai crescer. Quer ver um exemplo? Eu lembro ali em 2014, quando eu ouvi a primeira vez falar do Node. O Node nasceu em 2009, né? 2014, pouca gente falava de Node ainda, Brasil, né, pelo menos, e, claro, deixa eu explicar melhor, nas pessoas que eu vi ali ao meu redor.
tá bom? 2014. Então as pessoas que eu via ali ao meu redor falavam um pouco, quase nem entendia o que era Node. E naquela época eu olhei e falei, caraca, isso daqui é... Cara, isso aqui é incrível, velho. Isso aqui vai dar o que falar. Não passou muitos anos, aí o Node realmente começou a cair no gosto popular das pessoas. Mas se você conversar com algumas pessoas da área, hoje ainda as pessoas vão olhar e vão falar, Node, prefiro um Java, Cara, isso não desqualifica o poder que o Node tem e o quanto que ele pode fazer. Só que você vê que tantos anos já passou de Node e tem gente que ainda olha e fala que, mas Node não faz isso, não faz aquilo. Que a pessoa, na verdade, ela não conhece. Aqui, com o BAN, eu vejo a mesma coisa. Vai demorar muitos anos para as pessoas olharem e falarem assim, agora o BAN realmente se consolidou. Mas se eu fosse você, já olhava, já testaria projetos, porque eu acredito no futuro do BAN. Se não for o BAN, vai ser alguma coisa muito parecida com ele, que vai bombar mais que ele. Mas o que ele vem, a proposta do que ele vem, na velocidade que ele vem, do jeito que ele vem, é muito legal mesmo, tá bom? Eu recomendo se especializar em um, mas ter sempre o olho, porque o mercado é volátil. Hoje é React, amanhã pode ser outro. Sabedoria, muito bom, Wilson Santos. Exatamente isso. O mercado sempre vai ser volátil. Quando você pega, por exemplo, um framework e entende bem ele, você vai entender que, claro, cada framework ele tem uma maneira de se trabalhar. É um universo a se seguir. Quando a gente fala de React, por exemplo, o React ele é uma biblioteca, ele não chega a ser um framework. Se você não fizer daquele jeito, estragou tudo. Tem muito jeito de você adicionar React no seu projeto, então ele se torna uma livraria, uma biblioteca e tudo mais. Você tem que entender que existe essa maneira de você trabalhar ali, só que tem muitas coisas que você vai encontrar em todos os outros. Por exemplo, gerenciamento de estado. Você provavelmente vai encontrar em mais de um. Só que quando você entende como que funciona o gerenciamento de estado, quando você mudar de framework, você só entende qual que é que está sendo mais usual naquele, talvez, que é mais popular, né? Ou você pode até implementar o seu próprio gerenciamento de estado, porque na verdade você entendeu os fundamentos. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa de fato estudar todos, nem dá. Se você ainda acha que dá, pelo amor de Deus, não dá para você estudar todos. Você vai escolher um e vai se aprofundar nele. Só que o que você entender de conhecimento ali, pode ter a certeza. Se você precisar fazer um shift, é só uma questão, assim como linguagem de programação, pessoal. Linguagem, quando você entender os fundamentos das linguagens, quando você faz a transição de linguagem, você só precisa entender como que você escreve aquilo que você já sabe fazer, só que com a outra linguagem. Percebe? Só que isso não é de uma hora para outra, não é qualquer pessoa que consegue com muita velocidade, com muita facilidade, entretanto é possível, é assim que funciona. Então, nada disso aqui é escrito em pedra, tudo isso aqui é uma leitura que eu vejo de mercado e são opções que a gente tem por aí. E Package Manager, a gente deixou aqui o que é NPM, PNPM eu vejo aí, Yarnzinho, beleza? O PNPM eu acho bem legal, bem performático, eu tô achando ele bem da hora, mas tô interessado em entender mais de BAN nesses momentos, tá bom?